Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas Igrejas do Amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Quem aqui quer vencer os ataques do inimigo? Calma. A gente sabe, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é espiritual, é contra principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, potestades do ar. Deixa eu te dizer, mas Deus nos dá estratégias, não só armas ou ferramentas espirituais, mas estratégias para a gente vencer o diabo, desarmar o inferno que se levanta contra nós. Quem quer viver em vitória? Bora. Existem muitas estratégias, mas hoje eu vou ensinar uma que talvez possa ser a única que você ainda não está usando. Talvez você está dizendo assim: pastor, não, mas eu estou declarando, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou profetizando tal, e tudo isso não está errado não, tá, gente? Não está errado não. Mas tem uma estratégia que muitas vezes é a que Deus quer que a gente use e que a gente não está usando. Até porque ela é um pouco incomum e, num linguajar bem nordestino, deixa a gente agoniado. Hoje, se você sair daqui só toda vez que alguém fizer o que eu vou pedir para você fazer, você lembrando dessa mensagem, dessa estratégia, para mim, eu vou só celebrar as suas conquistas e vitórias contra o diabo. Qual é a estratégia, pastor? Eu sei que já está todo mundo assim meio que, eu quero ouvir logo, eu estou precisando disso. Vamos lá. Olha para a pessoa que está perto de você, olha para ela e faz assim, ó. Olha para outra e faz assim, ó. Pastor, isso quer dizer que a estratégia é o silêncio? Eu sei que num mundo onde o barulho domina, ficar em silêncio às vezes parece que é sinal de fraqueza. No mundo onde o barulho domina, um mundo cheio de vozes, opiniões, notificações. Quando você fica em silêncio, você se apavora, porque
que é como se tivesse um terremoto dentro do seu espírito, dentro do seu coração. E aí, não são as vozes de fora, são as de dentro que começam a dizer assim: tá vendo? Você foi abandonado. As vozes começam a tentar mostrar a você que o silêncio simboliza ausência. E não é. Olhe para mim. Muitas vezes a linguagem de Deus, que Deus quer que a gente se utilize, e é a que Ele muitas vezes se utiliza, é o silêncio. É a linguagem do céu. Por isso que não é ausência, é estratégia. Mas pastor, e não tem um momento que a gente tem que falar? Tem. A Bíblia vai mostrar. Há um momento para tudo, Eclesiastes diz. Há um momento de falar e há um momento de calar. O problema é que a gente está mais acostumado a falar e a não ficar calado. Eu oro para que hoje Deus nos dê o discernimento para reconhecermos o tempo de calar e o tempo de falar. Porque tem vezes que a gente está se utilizando da estratégia errada. Deus está dizendo: vou transformar a tua casa. Aí Deus diz assim: cala a boca. Aí você chega em casa, começa a falar, começa a tentar expulsar o demônio que está na vida do esposo, e ainda dizendo que ele é um endemoniado. Aí ele não estava, acaba ficando. Mas o bichinho não estava quase lá, quase vindo para a igreja, estava quase se rendendo. Aí de repente você chega: mas por quê? Você é um endemoniado, você não quer isso, não quer aquilo. Aí ele fica, porque é isso que você está declarando. Aí Deus está dizendo assim: cala a... Não vou nem falar o cala a boca. Toda vez que eu fizer assim, ó, você já sabe. A partir de hoje, você vai ouvir muitos na sua vida. Mas não vai ser a voz do pastor Arthur. Vai ser a voz do Espírito de Deus. E você vai identificar. Quando você ouvir o você vai olhar para o lado, para o outro. Já sei o que eu tenho que fazer. Biblicamente falando, o silêncio é muitas vezes a moldura do sagrado. Sabe quando você coloca um quadro em casa e aquele quadro é lindo e faz te lembrar de algo? Isso, o silêncio é como se fosse esse quadro onde Deus está querendo que a gente se lembre que tem algumas vezes em que é dessa forma que Ele vai agir, e é a estratégia que Ele quer que a gente se utilize. Quer ver? A Bíblia fala que Elias, grande profeta, ouviu a voz de Deus, sabe em que circunstância? No silêncio. A Bíblia vai falar que lá em 1 Reis 19:12, veio um fogo, veio situações, terremotos, mas de repente sabe o que é que veio? Só um sussurrinho, só uma brisazinha. Sabe quando você ouve o vento meio que assobiando? É isso que Deus quer. Que a gente entenda que tem alguns momentos em que essa estratégia que nós vamos se utilizar. Você sabia, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, foi no silêncio que Jesus venceu
uma das maiores batalhas espirituais que ele viveu em sua vida. A gente celebrou a ceia. A ceia, você sabe que é justamente a gente se lembrar do sacrifício, da entrega de Jesus na cruz por mim e por você. Agora imagina comigo o Cordeiro de Deus sendo julgado de forma injusta. Ele tinha sido acusado, espancado, traído e não se defende. Ele fica em silêncio. Obviamente você sabe, a vida é feita de decisões. Ele podia ter falado, podia ter aberto a boca, podia ter se manifestado com poder, se justificado, podia ter provado sua inocência, porque ele era inocente, mas ele escolheu o silêncio. Escuta uma coisa: o fato de haver silêncio não significa que o céu não está no controle da situação. Pelo contrário, quando a Bíblia fala no Salmo 46:10, aquietai-vos. O aquietar-se é o calma. Sabei que eu sou Deus. Eu sei que diante do silêncio nós vamos nos sentir incompreendidos, julgados. Quando ficamos calados, é como se a gente pensasse assim: fui abandonado. Mas há revelações que só vêm e que se manifestam em nossa vida quando o barulho se dissipa, se vai. Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar a arte do silêncio espiritual. E o silêncio não vai se tornar um sinal de fraqueza, mas um sinal de maturidade. Porque só tendo maturidade para poder se calar quando o desejo é abrir a boca e falar e se justificar e tentar mostrar a verdade. Interessante, porque o mesmo Jesus que curou com palavras, ele também venceu caladinho. O mesmo Deus que em Gênesis nós vamos encontrá-lo dizendo assim: haja luz, e houve luz. Ele também age quando ele não diz nada. Hoje eu e você vamos mergulhar nesse momento tão poderoso que foi o julgamento de Jesus diante de Pilatos. O momento em que todos esperavam uma resposta. O que Jesus fez? Esse foi o momento mais silencioso da história humana. Lá em Mateus 27, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Olha a pergunta. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Gente, trazendo um contexto da situação que Jesus vivia, Jesus estava sendo colocado diante de um sistema que era corrupto. E Jesus sabia disso.
Jesus sabia que ele era inocente, estava de pé diante de um homem que se achava poderoso. E o que é que Jesus fez? Não tentou escapar. Jesus não estava desesperado. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que estava vivendo um propósito. Ele sabia que estava diante de Pilatos não porque seria derrotado, mas simplesmente porque ele viveria um propósito que o faria vencer. E às vezes é isso na minha vida e na sua. Viver propósitos de Deus nos coloca em situações desconfortáveis. Sabe quando a gente entrega a vida a Jesus? Sabe quando a gente está decidindo conhecê-lo mais, buscá-lo mais, aí a gente quer ir, quer se batizar, quer frequentar uma célula, quer continuar crescendo, indo para um encontro novo sempre, e está deixando que o Espírito Santo de Deus aperfeiçoe sua vida. O que é que acontece? As guerras começam a surgir, a luta se torna grande. Mas o que é isso? Propósito. Todo mundo que está vivendo propósito, se prepare, vai viver circunstâncias desfavoráveis. Deixa eu te dizer, e não estou sendo sadomasoquista, não estou nem profetizando mal para você, mas eu vou te dizer, se está tudo muito tranquilo na sua vida, cuidado! Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Jesus sabia que o confronto diante de Pilatos não era algo pessoal, mas era parte da missão profética. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Missão profética. E aí Pilatos chega para perguntar: você é o rei dos judeus? Jesus não negou, mas também não se defendeu. Ele confirmou com sobriedade. Sobriedade é justamente o sinal de alguém que é maduro. Ele sabia quem era, para onde estava indo e o que estava fazendo aqui. Havia clareza espiritual, e isso é mais do que suficiente. Mateus 27 fala de um homem que estava prestes a decidir o futuro de Jesus, o destino de Jesus. Mas Jesus sabia que não era Pilatos que tinha escrito a sua história, foi o seu Pai que tinha escrito a sua história. Mas eu sei que não é fácil. E quando nós, na nossa vida e em outras circunstâncias que nós vivemos, passamos por julgamentos, primeiro a gente começa a imaginar que o julgamento é um aparente isolamento. Você lembra que Jesus falava com seus discípulos dizendo: eu vou ser perseguido, eu vou ser maltratado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vocês vão fugir. Jesus já tinha antecipado tudo para eles. Mas ainda assim, de certa forma, os discípulos estavam esperando alguma outra situação. Mas aconteceu do jeito que Jesus falou. E de repente Jesus estava aparentemente isolado. Por quê? Porque para os discípulos ou para aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, houve um fracasso. Sabe quando você está vivendo o propósito? Sabe quando você sai daquela vida antiga que você estava vivendo, aí você começa a viver uma vida nova e as pessoas começam a dizer assim para você: regrediu, não é mais o mesmo, fracassou. E todo mundo começa a te deixar. Gente,
É impressionante porque se você for ver capítulos anteriores de Mateus 27, você vai ver aquelas 5.000 pessoas que estavam com Jesus e foram alimentadas. Você vai ver aquela mulher que sofria da hemorragia, né, e foi curada. Vai ver os 10 leprosos, o cego de Jericó, Zaqueu, Lázaro, sabe? Os discípulos estavam dizendo, estou com o Senhor e não abro. Pedrão dizendo, todo mundo pode fugir, mas eu vou ficar. De repente não tinha mais ninguém. Mas aí, calma, o julgamento é um aparente isolamento. Sabe por quê? Mesmo quando todos decidem nos deixar, tem um que diz assim, eu continuo aqui. E você sabe disso. Você sabe disso porque talvez você viveu na sua vida pessoas, nas circunstâncias em que pessoas chegaram para você e disseram assim, estou contigo e não abro. Não pode contar comigo. Não, ó. Estamos juntos. Cadê essa pessoa? Te deixou. Entenda que não é quem está do lado de fora, é quem está do lado de dentro que nunca vai te abandonar. Olha o que Jesus mesmo vai falar em João 16:32, vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Gente, a ausência de pessoas não é a ausência de Deus. Para, olha para mim. Se você é o tipo de pessoa que não consegue ficar sozinho, e diz assim, meu Deus, eu estou só, ninguém está comigo. Então você está colocando pessoas acima de Deus. Eu amo vir aqui, como eu amo. E sabe por que eu amo? E acompanhar de lá, dos Estados Unidos, é porque nada mudou. Vocês nunca dependeram de mim. Não. Vocês nunca dependeram de Thalita. Não. Ele nunca deixou vocês. A presença dele nunca abandonou ninguém aqui. Para de colocar pessoas acima de Deus. A solidão exterior não pode anular a interior. Deixa eu te dizer, tem um Deus que está contigo, tem um Deus que te ama, tem um Deus que te vê. Meu Deus, Jesus diz assim, todo mundo vai me abandonar, mas meu Pai não. Sabe por quê? A presença não depende de plateia. Podia ter só uma pessoa aqui, ele estaria. E aí ia ser fogão. Sabe, eu estava vindo para cá e essa é a minha vida, eu amo isso. Eu estava vindo para cá e eu liguei lá os louvores e adoração, e aí eu comecei a adorar, e sabe, aquela presença tão gloriosa dentro do carro, meu Deus, isso é lindo, porque é isso que Deus faz. Não é só aqui, no momento que você está louvando, você vê tanta coisa linda, tanta gente, não para. Você não depende de uma luz, você não depende de uma quantidade de pessoas para poder adorar. Deixa eu te dizer, o julgamento é apenas uma aparente solidão, porque Deus continua com você, onde quer que você for, onde quer que você estiver. O Pai sempre vai estar lá. Mas está dando tudo errado. Calma! É só uma questão de tempo para o jogo virar. Na quarta-feira eu estava aqui com os pastores, a igreja, e preguei, depois fui dar um abraço no pessoal, etc. E a gente teve um momento de comunhão e estava passando o jogo de um time aí. Conquistador, time maior do Nordeste. Vou falar mais não.
Mas foi engraçado e divertido. Porque quando pensavam que o time vencedor ia perder, o jogo virou. Não virou no tempo normal. Virou no extra. Mas deixa eu falar, isso é para a minha vida e para a sua espiritual. Tem momentos, talvez você está aí hoje, você está vendo tanta coisa boa, tanta celebração, e só você sabe o perrengue que você está vivendo. Calma. Ele está aí. É só uma questão de tempo para o jogo. Aí sabe o que você tem que fazer? Sabe o que eu fiz? Ainda existem alguns pastores daqui que precisam se converter. Tô brincando. Tô brincando. E eles estavam lá torcendo contra. O retrô virou. Foi para pênalti. E eu estava como? Estratégia certa. Quando chegou no último pênalti, eu só peguei o celular assim devagarinho e comecei a filmar. Aí veio o que sempre vem, tá? O peão, 45, tá? Vocês sabem, né? Tô brincando. Mas assim, claro, é uma brincadeira. Mas na vida espiritual a gente precisa fazer isso, filhos. É sério. Não é fácil. Não. Dá vontade de gritar, dá vontade de espernear, mas o jogo vai virar. Você não está só. Pode não ter ninguém exteriormente, mas aqui. Mas pastor, por que eu estou vivendo isso? É muita luta. O julgamento é o preço da visibilidade. É assim. Você encontra um texto onde existe uma controvérsia entre dois homens, né? São dois poderes, são duas autoridades. E está parecendo que Pilatos é que está dominando, né? Está parecendo que Pilatos é que está botando para quebrar em Jesus. E calma, é só a superfície da história e do texto. Vamos entender um pouco mais quando a gente vê a solidez que está por baixo de tudo. Jesus era filho de carpinteiro, vivia no anonimato em um momento da sua vida, e de repente vem a notoriedade. De repente multidões estavam à sua procura. Deixa eu dizer uma coisa, existe um preço quando você é notado. Existe um preço quando você começa a mostrar quem Deus é na sua vida. Esse preço é caro. É caro. Por quê? Porque a visibilidade vai atrair olhares. Quando uma pessoa olhar para você e saber que você viveu no mundão e Deus transformou tua vida, primeiro, ela não vai acreditar. Ela vai apontar o dedo para você, vai dizer que nada, isso é mentira. Que nada. Deixa eu te dizer, isso é em qualquer área. Eu lembro como se fosse hoje, quando a gente estava vivendo, né, lá na quadra do Colégio Carneiro Leão, aquele momento tão poderoso, aquele avivamento. Algumas pessoas começaram a falar mal e a dizer assim: não dou 3 meses, vai acabar. Movimentozinho. É só um momento que a igreja do amor está vivendo. E eu disse assim, fui orar, chorando diante de Deus, dizendo: Deus, por quê? Porque as pessoas estão falando isso. E a vontade que dava era já espernear, né? Deus disse assim:
Fique em silêncio e agora ouve o que eu vou falar para você, porque só depois você fala. E eu me lembro, como se fosse hoje, quando Deus disse assim: filho, o que vocês estão vivendo não é um movimento, não é um momento. Se prepara, porque o que vocês estão vivendo é um verdadeiro avivamento que vai durar até Jesus voltar. Até Jesus voltar. É isso que a gente vê. Entenda. A visibilidade vai fazer com que haja críticas, olhares. Sabe por quê? O que mais vai incomodar as pessoas é que elas vão ver pessoas comuns fazendo o extraordinário. E não porque elas são extraordinárias em si mesmas, mas é porque o Deus extraordinário está dentro do vaso de barro. Está dentro de mim, de você. Eu estou falando. Sacode essa pessoa que está perto de você e diz assim: o pastor está falando da gente. Bora! É de você. É de você. Não entendi, pastor. Entenda agora. Você foi chamado para provocar. Como é que é? É isso aí. Você foi chamado para incomodar. Você foi chamado para irritar algumas pessoas, no bom sentido. Que essas pessoas vão ver uma transformação tão poderosa na sua vida, que elas vão começar a dizer assim: não é possível. Aí quando elas chegarem mais perto, elas vão ver que é verdade. E quando elas verem que é verdade, elas vão dizer assim: eu quero isso para mim. Para mim. Pode celebrar. Esse julgamento que muitas vezes parece ser tão árduo, ele tenta fortalecer a influência do inimigo. Tenta fazer com que eu e você tenhamos a ideia de que a gente está perdendo. Sabe, quando a gente vive os julgamentos como situações adversas e dificuldades na vida, muitas vezes a gente pensa: estou perdendo, eu vou ser derrotado. O inimigo está se levantando, ele está mostrando que é poderoso e que ele vai me destruir. Não, calma. O que a gente precisa ter cuidado é isso. Jesus não permitiu olhar para Pilatos como se Pilatos o tivesse controlando. Mas tem muita gente que tem permitido que o diabo faça isso. É mais ou menos aquela brincadeira antiga, que a criança sobe na carcunda do pai e meio que ela que vai controlando o pai. Vamos para a esquerda, vamos para lá, né? Puxa a orelhinha como se estivesse guiando, ou a cabeça, e a pessoa vai, né, indo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: é o menino que na verdade está no controle ou tem o poder? Não. A qualquer hora o pai pode simplesmente, quando o menino puxar para um lado, ele ir para o outro. A qualquer hora o pai simplesmente pode pegar e tirar o menino da carcunda. O problema é que muitas vezes o diabo está fazendo isso, tentando controlar nossas emoções, a nossa alma, porque é aqui, ó. E tentando dizer assim: eu estou no controle. Mas a verdade é que Deus está dizendo assim: eu sou o Pai. Eu que controlo. Eu sou a maior influência. Olha para mim. É Deus como Pai
mostrando, sou eu escrevi a história. Meu Deus, Jesus não olhava para Pilatos achando, ele tem influência, ele tem poder, ele vai me matar. Não, ele olhava para Pilatos, mas entendendo, o Pai está permitindo que eu esteja diante desse homem aqui, ó. Mas a minha história está sendo escrita por ele. Tem calma. É só uma aparente autoridade que o diabo tem sobre mim e sobre você. A gente só não pode cair na dele. Presta atenção, escuta. A gente só não pode cair na dele. Sabe por quê? A gente vai encontrar homens de Deus que tinham histórias escritas por Deus, mas não as viveram. Saul foi controlado nas suas emoções, viveu debaixo de pressão e fez o que não devia, consagrando algo que só o profeta tinha que consagrar. Arão vai liderar um culto a um bezerro de ouro. Gente, Arão estava do lado de Moisés, porque não soube dizer não a um povo que o pressionou. Roboão foi recém-coroado e tentou se impor com dureza para parecer alguém forte e dividir o reino por falta de maturidade. Mas deixa eu te falar, nós não somos como esses. Nós somos como José. Foi julgado. Ele teve o seu julgamento também, mas ele entendeu que ele não estava só. Ele entendeu que o diabo não ia exercer influência sobre sua vida, porque Deus tinha escrito uma história. Por isso, quando ele se encontra com os irmãos, e os irmãos aperreados, pensando que agora vão morrer, José disse, não, Deus permitiu que eu estivesse aqui. Foi Deus. Por isso que ele se tornou governador do Egito. Esther, da mesma maneira, ela acreditou que foi colocada no lugar em que ela foi colocada para poder levar uma nação a não ser destruída. A maior influência não era de Amã, era do Deus de Israel. Daniel, Neemias, Débora, eu podia falar de muitos aqui. Entenda só uma coisa: no julgamento que talvez estejamos vivendo na nossa vida, a gente não está só. Ele está conosco. E o que é que eu faço, pastor? A gente só vai abrir a boca na hora certa. Sabe por quê? É aí que vem o silêncio do Cordeiro. E quando eu falar sobre silêncio aqui, eu quero que você entenda que eu estou falando sobre o silêncio no momento certo, tá? Vão ter momentos em que a gente vai ter que clamar. Vão ter momentos em que a gente vai ter que abrir a boca e profetizar. Mas tem momentos em que é silêncio, no momento certo. Não estou falando sobre ser passivo, não estou falando sobre ver uma vida de apatia espiritual, indiferença, ver as coisas acontecendo e sem fazer nada. Não. Mas tem o silêncio no momento certo. E o silêncio no momento certo foi esse, em que Jesus, lá em Mateus 27:14, a Bíblia diz que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra, a ponto de ficar o governador muito admirado. Uau! É nessa hora que entra a voz de uma pessoa na vida de Pilatos, a voz da esposa dele. E ela diz assim: não se envolva com esse justo. Eu tive um sonho esta noite. Isso pode te dar muita dor de cabeça. Gente, tem coisas que só a mulher percebe. Agora imagina, esse cara, na autoridade que tinha, Pilatos, a mulher chega para ele e diz assim: meu amor, vem cá. Primeiro, você que é casado, quando sua esposa já chega assim: meu amor, venha cá, o coração já bate forte, né? Você sabe que vai ter um
uma DR. Vai ter alinhamento. Geralmente é algo que talvez ela viu e você não viu. E 99,99% é assim. Ela chega para ele e diz assim, ó, não faz o que você está querendo fazer não. Você vai ter problema. Vai ter problema. E ele chega diante de Jesus porque ele queria uma resposta. E Jesus continua em silêncio. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai lavar as mãos. Existe, claro, um significado aqui. É como se Pilatos quisesse dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não vou me responsabilizar. Minhas mãos estão limpas do sangue dele. Mas obviamente que a gente sabe que tem confusão que você evita com discernimento, com posicionamento e não com diplomacia. E aqui ele apenas estava se utilizando da diplomacia. Por que o mundo tenta resolver as situações lavando as mãos e se eximindo? Mas Deus não. A igreja não. Escuta. Posicionamento é tudo diante dos julgamentos da vida. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Posicionamento sendo a favor dos princípios que Deus é a favor. Família. O homem, a mulher, os filhos. Não ao aborto. Nós não vamos matar. Nós vamos gerar. Entre tantos outros que muitas vezes a gente quer, como igreja, lavar as mãos. O que é que Jesus faz? Lava os pés. Enquanto o mundo lava as mãos, a gente lava os pés. Lavar os pés é sinônimo de dizer assim: eu me responsabilizo, eu vou colocar a mão na massa, eu vou me molhar, eu vou limpar a sujeira, eu quero que as coisas estejam do jeito que o meu Pai quer que esteja. Por isso que o silêncio se tornou admirável para Pilatos. Quando Pilatos simplesmente não ouve nada de Jesus, ele está dizendo assim: você não sabe que eu tenho o poder para te eximir de viver essa situação? Mas Jesus, sabe por quê? Aprenda que nem toda discussão merece a nossa energia. Quando vivemos por um propósito, nós começamos a entender que o silêncio não se torna submissão, é soberania. Ali Pilatos achava que era ele que era o soberano. Não, o soberano era o Pai, que estava colocando Jesus em uma missão. Pilatos achava que estava julgando Jesus. Não, mas ele é que estava sendo revelado. Você não vai ver Jesus tentando fugir da situação, tentando escapar, tentando se justificar. Não. Muitas vezes o que mais vai incomodar o diabo é o nosso silêncio. Porque o silêncio nos fortalece.
E é o silêncio que muitas vezes nos renova, para que na hora certa a gente fale o que tem que ser falado. Mas nem toda pergunta merece atenção, nem toda crítica merece palco, nem todo comentário precisa de resposta. Para pensar que hoje a gente quer provar tudo, a gente quer defender tudo, a gente quer responder tudo, seja nos grupos que a gente faz parte, de WhatsApp ou no Instagram, etc. Mas tem coisas em que Deus está dizendo assim: não, mas está me criticando, mas está me caluniando, não. Entenda que eu e você não precisamos disputar narrativas. Jesus não disputou uma narrativa com Pilatos. E o que foi que aconteceu? O silêncio fortaleceu Jesus para fazer o que devia ser feito. Jesus é conhecido como Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas não é qualquer tipo de cordeiro. O cordeiro que é o símbolo de Jesus é um tipo de cordeiro chamado alface. Ele é bem típico da região do Oriente Médio. Ele é diferente, possui uma natureza incomum. Você está vendo aí no telão esse tipo de cordeiro. Ele é criado nos ambientes mais extremos que existem. Ele suporta tudo: calor, frio, dunas, escassez. Come menos e gera mais. Resiste mais, é flexível, é resiliente, é adaptável. Você quer imitar Jesus? A gente precisa ser como esse cordeiro, que vai viver em situações extremas e às vezes mesmo sem querer agir da forma que tem que agir, a gente vai agir. Porque é assim, gente. Muitas vezes a gente vai precisar adorar quando a gente não vai querer adorar. Muitas vezes a gente vai ter que vir para a igreja quando a gente não tiver vontade de vir para a igreja. Muitas vezes a gente vai ter que gerar debaixo de pressão. Vai ter que frutificar em momentos de escassez. E tudo que, como um cordeiro do tipo de Jesus faria, nós vamos fazer. Nós vamos ficar de pé e permanecer. Sabe o que é que mais me impressiona sobre esse cordeiro? É que ele tem um temperamento calmo. Ele não age com alarde. Ele é tranquilo. Mas tranquilo em qualquer situação, inclusive quando está sendo levado ao matadouro. Esse era o cordeiro que Davi conhecia. Esse é o cordeiro de Deus que eu e você precisamos imitar. Por quê? Porque é esse cordeiro que entende que o silêncio é rendição a Deus. Para pensar. Em momentos anteriores, quando Jesus não estava diante de Pilatos, Jesus estava lá no Getsemane. Ele estava chorando, suando sangue. E qual era o clamor dele? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não pediu isso uma vez, duas vezes, pediu várias vezes. Mas tem um momento em que ele entendeu
que ele não podia ser o leão da tribo de Judá. Ele teria que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem horas em que eu e você vamos rugir, mas tem horas em que eu e você vamos nos calar. Abraão, em um momento da vida, ouviu Deus dizendo: vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Só obedece. Abraão falou alguma coisa? Ele só fez. Só seguiu. Foi assim com Jesus. Lembra? Silêncio não é ausência, é estratégia. Estratégia. Muitas vezes o Senhor está em silêncio comigo, com você. Sabe quando o povo de Israel sofria no Egito? Mesmo sem Deus falar, estratégia. Era aquele momento em que Deus estava preparando Moisés. Na nossa vida é assim também. Você está esperando algo de Deus, você está esperando uma ação de Deus, você está esperando um mover de Deus, e você está olhando para o lado, olhando para o outro, dizendo: bora Deus, faz alguma coisa, e está o silêncio. E não é que ele não está fazendo nada, é porque ele já está preparando aquilo que vai te libertar, aquilo que vai te dar vitória. Por isso que Jesus não se manifestou como leão, ele se manifestou como cordeiro nessa hora, porque ele entendeu que o silêncio é espiritual, é resistência espiritual, gente. Depois que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim o cálice, diante de Pilatos, ele não abre a boca. Ele podia ter aberto, e as coisas iam acontecer. Sabe por quê? Porque antes, lembra, quando Jesus está sendo preso, Judas Iscariotes estava lá, um grande exército estava lá, e a Bíblia diz em João 18, a partir do versículo 4, de Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com ele, saiu ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Responderam: sou eu. Jesus falou. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, a Bíblia diz que eles recuaram e caíram na terra. Jesus não podia ter feito a mesma coisa com Pilatos? Claro. Imagina as miríades de anjos que iriam se manifestar naquele momento para defender Jesus. Mas Jesus sabia, aquela era a hora de ficar calado, porque o silêncio é o cordeiro calando o leão. Porque sempre vai ter a hora de falar. E é aí que a gente chega no ápice da história, o anúncio do domingo. Em João 19:30, a Bíblia diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Depois do duro silêncio, vem o brado, só para mostrar: deu tudo certo. Enquanto você está em silêncio, calma, Deus está trabalhando. Mas daqui a pouco, o domingo é a hora em que Deus diz assim: deu certo, você venceu, você triunfou, já fiz tudo o que precisava ser feito. Quem sabe que o domingo vem, consegue ficar em silêncio na sexta-feira, consegue calar a boquinha, consegue ser obediente, porque o silêncio sempre se transforma em vitória.
E é aí que a Bíblia fala, em Lucas 24, a partir do versículo 5. Sabe quando Jesus já tinha ressuscitado? A Bíblia fala que, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Fala para essa pessoa linda que está perto de você: o domingo vai chegar. Fala para outra: o domingo vai chegar. E sabe por que eu quero que você diga isso? Porque o domingo é isso, é a gente se lembrar do domingo para ter força interior lá dentro. É entender que, peraí, talvez a gente está vivendo um momento em que parece que é Pilatos que está dizendo que vai nos destruir, que tudo vai dar errado, eu estou sendo julgado, mas eu tenho que ficar em silêncio. Mas aí, tem a hora do brado. O domingo chegou. E é tão importante a gente se lembrar do domingo, porque é isso que faz com que eu e você vençamos as batalhas diárias. Porque existem muitas sextas-feiras. Quando a gente sai daqui e que a gente pensa que agora vai acontecer tudo de bom, aí de repente não acontece. É essa hora que a gente tem que se lembrar do domingo. Se a gente não entender que o diabo quer justamente que a gente abra a boca na sexta-feira para começar a reclamar, para começar a praguejar, para começar a profetizar maldição, aí sabe o que acontece? O domingo não chega. Porque chega para mim, para você, aquilo que a gente declara, aquilo que a gente profetiza. E se tem algo que o diabo quer destruir na minha vida e na sua, é poder, propósito e habilidade. Poder, propósito e habilidade. Porque o poder nos deixa enfraquecidos emocionalmente. Se a gente o perde, a gente começa a duvidar de quem nós somos. O propósito faz a gente parar no meio do caminho, diante das dificuldades da vida. E a habilidade faz com que a gente não utilize os talentos. É como o pastor Felipe disse: você se batizou, prepara, está começando. Agora Deus vai te usar mais. Tem uma nova unção sobre sua vida. Você não vai ficar parado. E o diabo muitas vezes quer parar isso. Mas entenda. Fala do domingo para você mesmo. Lembre-se do domingo ao falar com você mesmo. Não perca de vista a ressurreição. Não perca de vista aquilo que você sabe que Deus está fazendo. Eu fico imaginando quando os discípulos, antes de Jesus aparecer até eles, como é que estava a vida deles. Porque a gente sabe que nem eles acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E quais foram as primeiras palavras que Jesus trouxe para eles? Paz seja convosco. Está lá em João 20:19. Paz seja convosco. Jesus não chegou trazendo um julgamento, não chegou... Não, ele trouxe consolo. Mesmo aqueles discípulos tendo abandonado-o, traído, negado, Jesus escolheu falar palavras de paz. Jesus escolheu falar palavras de vida, de ressurreição. Às vezes a gente está esperando alguém falar alguma coisa boa para a gente. Às vezes a gente está esperando um profeta aparecer e dizer tal. Seja profeta na sua própria vida. Diante da maior profecia que você tem, que é a Bíblia. Para de esperar que alguém te diga o que você tem que declarar para a sua própria vida. Para de ficar esperando elogios de uma pessoa. Não. Começa a falar sobre o domingo para você. E sabe o que vai acontecer? Fique em pé no seu lugar. Independente da situação que você enfrente. Ei, o diabo não vai te atingir. Independente da circunstância que você enfrente,
diabo não vai te atingir. Há uma missionária chamada Ellen Roosevelt. Ela estava no Congo. Era o ano de 1996 e essa mulher tinha colocado diante de Deus o talento que ela tinha. Ela era uma médica e estava servindo lá, no meio da selva, no campo missionário, renunciando tanta coisa. E sabe o que aconteceu? Rebeldes tomaram a vida, destruíram tudo. Infelizmente espancaram ela, outras missionárias que estavam lá, e ela ficou ali, ferida, humilhada. E algumas pessoas depois a perguntaram: e aí, como é que você conseguiu sobreviver diante de todas essas dificuldades? Olha as palavras dela: no momento em que tudo aconteceu, eu não ouvi nenhuma palavra do céu, eu não senti nada, mas eu sabia que Ele estava comigo. Porque nem sempre Deus se manifesta com trovão. Às vezes Ele se manifesta com presença silenciosa. E ela disse assim: eu não precisei gritar, eu só precisei continuar. E naquele dia, meu silêncio se tornou o maior grito de fé. Que hoje aquela zoadinha seja a estratégia que eu e você venhamos a usar diante dos julgamentos e das dificuldades que a gente enfrenta. Mas na certeza de uma coisa: o nosso silêncio vai se transformar no nosso grito de vitória. Aí você vai ver em casa Deus transformando sua casa, no trabalho. Diante das injustiças do trabalho, calma. Dentro da vida, o domingo vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Coloca a mãozinha no seu coração. A gente vai encerrar com essa oração. Paizão, obrigado. Como a gente é grato. Grato porque o Senhor nos dá estratégias que muitas vezes até são incompreendidas por nós, porque a gente é humano, Pai. E a gente quer agir do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente acha que tem que abrir o bocão. Mas há um tempo de falar e há um tempo de se calar. A minha oração é que nessa manhã, no início de tarde, a Deus, a gente receba o discernimento para identificar qual é o momento certo de falar ou de se calar. Mas a gente sabe de uma coisa: a gente nunca vai estar só. E a gente sabe que o domingo vai chegar, que a situação vai mudar, que a justiça vai ser vivida e que no fim vai dar tudo certo. É nessa certeza que nós selamos o teu cuidado sobre cada coração aqui hoje, no poderoso, lindo, fiel e grande nome de Jesus. É nesse nome lindo que nós oramos.